Gabriel. O Gabriel é assessor no Consulado da Noruega do Rio de Janeiro, e aí ele vai falar um pouquinho mais sobre a área de atuação dele. Gabriel, muito obrigado e bem-vindo. É com você, tá? Eu que agradeço, obrigado a vocês. Deixa eu só entender aqui como que eu faço para compartilhar minha tela com vocês. É para eu também poder colocar a apresentação. Vocês estão vendo a tela? Ainda não. Agora a gente já tá. Tá. Já tá vendo. Então eu vou colocar aqui. Bem, pessoal, meu nome é Gabriel Francisco. Eu estou aqui para falar um pouquinho para vocês sobre o curso de Relações Internacionais e um pouquinho do mercado, dessa profissão que, se tem alguns de vocês que estão interessados aí nessa área, eu imagino que tenham muitas dúvidas, porque, de fato, esse é uma ciência, é um curso bastante novo, principalmente no Brasil. Então, é muito comum as pessoas terem muitas dúvidas sobre qual é a área de atuação, o que se estuda de fato. Até eu, quando decidi fazer Relações Internacionais, lá em 2009, eu também tinha várias perguntas e muitas delas eu só fui responder durante o curso. E acho que era bem comum naquela época ainda, se existia um certo desconhecimento, principalmente depois, o que você ia fazer depois, de mercado e tal. E acho que é uma oportunidade super legal de estar falando com vocês sobre isso, porque foi através de conversas como essas que me ajudaram a tomar a decisão de fazer esse curso. Então, vou contar um pouquinho desse processo para vocês. Mas falando um pouquinho sobre mim, a minha versão pré-pandemia, sem cabelo. Eu sou formado em bacharel em Relações Internacionais na UFRJ, no Rio. Depois eu me especializei em petróleo e gás na Escola de Engenharia da UFRJ também, mas foi uma especialização, uma pós-graduação lato sensu, né? E atualmente eu estou finalizando, na verdade eu já terminei, estou esperando só diploma, um mestrado em energia e políticas climáticas pela SOAS, Universidade de Londres, que eu fiz à distância. Quando eu decidi fazer o curso de Relações Internacionais, na verdade, eu sou de Manaus, eu estudei aqui em Manaus e, na época, eu fazia o PSC da UFAM, né? O vestibular seriado, né? E, na época, eu estava fazendo para jornalismo. Eu achava que eu queria fazer jornalismo. Eu tinha outros interesses também. Pensei em fazer cinema, pensei em fazer alguma coisa relacionada à comunicação na época. E eu fiz o vestibular seriado para o UFAM em jornalismo, cheguei a passar, mas no momento que eu passei, eu já tinha decidido que eu queria fazer relações internacionais, né? Eu fui vendo que o jornalismo e a comunicação eram mais interesses, que eram mais hobbies meus, e que eu gostava mesmo eu fui descobrindo através do meu interesse por política, meu interesse por política internacional, o que acontecia no cenário externo, a relação entre os países. Eu assistia muita notícia de fora, aquilo me dava uma curiosidade muito grande. E eu acho que curiosidade é uma das habilidades, uma das características que me parece ser comum entre as pessoas que fazem RI. Claro que ela não é mandatória, mas assim, eu vejo muito em mim e nos meus colegas de curso, nos meus colegas de trabalho, essa curiosidade, né, em relação a outras culturas, em relação a outros países, em relação à política. E foi a partir disso que eu comecei a pesquisar e aí fui pendendo a fazer relações internacionais. E aí eu nunca esqueço uma vez que eu tinha uma mãe de uma amiga minha que havia feito relações internacionais. E ela me deu várias dicas na época e falou também o que ela achava que seria positivo para uma pessoa que fizesse relações internacionais. Dentre elas, ela me falou, olha, é um curso muito abrangente, então é muito importante que você foque em alguma questão, porque as relações internacionais, elas são, o curso em si, ele é um curso multidisciplinar, apesar de existir uma ciência específica. Muita gente acha, relações internacionais, você estuda um pouco de tudo e não estuda nada. Isso é um preconceito errado em relação ao curso. O curso, ele é multidisciplinar de fato, porque por ele ser um curso novo, ele ser uma ciência nova, ele
abraçou uma série de outras disciplinas que são das relações internacionais, mas que estavam espalhadas em outras ciências da área de humanas, né? Relações internacionais é um pouco um desmembramento da ciência política, mas ela é uma ciência por si só. Existe o estudo das relações internacionais, que são uma ciência por si só. E ela é o que mais se estuda durante o curso. Ela tem teorias, ela tem teóricos, ela tem todos os livros, as correntes de pensamento, quer dizer, ela é uma ciência completa, do início ao fim. Então, o curso, ele estuda as relações internacionais enquanto ciência, mas ele é multidisciplinar também, porque ele estuda as relações internacionais enquanto objeto de estudo, né? Enquanto análise da conjuntura internacional, análise da relação entre os países, das trocas econômicas. Então, é importante estudar uma série de outros cursos. Então, aqui, falando um pouquinho da graduação. Eu vou falar um pouco da graduação e do mercado de trabalho, depois eu passo um pouquinho para aquelas perguntas e aí a gente pode fazer de uma forma mais dinâmica. Mas, basicamente, o curso, ele dura 4 anos, ele é um curso de humanas, então ele tem uma relação muito estreita com outras ciências da área de humanas, isso é importante vocês saberem. Ele é um curso multidisciplinar e existem várias áreas que você estuda, além das relações internacionais, como, por exemplo, o direito internacional, público e privado, os direitos humanos. Direitos humanos é uma questão muito importante dentro das relações internacionais. Então, por exemplo, direito internacional, público e privado, direitos humanos, você estuda dentro do direito, mas elas são áreas extremamente importantes para as relações internacionais. Então, é muito comum os cursos eles serem colaborativos, quer dizer, você tem professores que vêm de outras faculdades para dar aula dentro do curso de RI. A minha universidade foi assim. Então, por exemplo, quando a gente tinha aulas de direito internacional público ou privado, ou direitos humanos, a gente recebia professores da Faculdade Nacional de Direito, que é a Faculdade de Direito da UFRJ. E você estuda muito economia, por exemplo, que é muito importante você entender como que a economia funciona, para você entender como que os países se relacionam em relação ao comércio exterior, às trocas econômicas, quais são as vantagens comparativas que cada país tem. A economia é um grande fator de segurança nacional, de cooperação internacional. Então, você estuda a economia também. E existem áreas que são bem específicas das relações internacionais, por exemplo, coloquei aqui estudos de área, né? É muito comum, quando você está na faculdade, tem pessoas que se especializam em estudo de área. O que é o estudo de área? É você se especializar em uma região do planeta. Então, você decide que você fez RI, mas você vai se especializar em China. Então, você vai estudar tudo sobre a China. Cultura, economia, relações internacionais. Você vai entender a China como um ator completo. Você pode ir até para a parte de antropologia e tudo. E aí você se torna um especialista em RI com estudo de área em China. E aí você se torna um profissional extremamente valioso, porque você sabe em profundidade a questão da China. E aí, para quem está precisando saber sobre isso, você se torna um profissional valioso, seja para o governo, para adotar uma estratégia de política externa, seja para uma pessoa que busca fazer negócios com a China. Então, por exemplo, o estudo de área se delimita mais ou menos dessa forma. Economia política internacional é mais ou menos aquilo que eu estava falando para vocês. Essa é a área e a matéria mais difícil que a gente passa quando está fazendo o curso de Relações Internacionais. Para quem leu Harry Potter, ela é a defesa contra a arte das trevas do curso, porque é muito difícil, muita gente reprova, até porque ela é dada num nível de profundidade muito grande, né? Mas ela é extremamente interessante, é como os países usam da economia para fazer política externa. Então, quer dizer, como que eles se aproveitam da economia para ter influência no planeta, para aumentar a sua influência em relação a outros países, para gerar riqueza internamente através das relações econômicas. Então, ela é um fator muito importante no estudo de segurança nacional, de influência, de soft power. Soft power é um termo que a gente usa quando um país que tem soft power, ele tem influência. Ele é uma influência que não é necessariamente militar. Você pode ter uma influência militar, que você é um país com um poder bélico muito grande, e isso impõe uma influência a outros países por diversos motivos, mas você pode influenciar de outras formas. Por quê? Porque o mundo hoje
ele está muito globalizado, e é por isso que as relações internacionais cresceram muito nos últimos anos, é por isso que esse curso se tornou tão importante, e que você vê ele se proliferando, e mais faculdades abrindo esse curso, porque a gente vive cada vez mais no mundo globalizado. É impossível a gente pensar hoje que a gente mora no Brasil e que o Brasil é uma ilha. Não existe isso. A gente precisa se relacionar com os outros países, seja no intercâmbio cultural, no intercâmbio acadêmico, educacional, comercial. Tudo que a gente consome vem de outros países, ou se é daqui, é em colaboração, ou teve alguma influência de outras tecnologias de fora. Então, é por isso que as relações internacionais são muito importantes. Nesse contexto, é que também os direitos humanos são muito importantes. E aí eu já falo um pouquinho de por que as relações internacionais são importantes para a sociedade e qual é a contribuição delas. Hoje a gente tem no mundo várias organizações internacionais que buscam equalizar, buscam harmonizar, buscam a cooperação entre os países. A principal dela é a Organização das Nações Unidas, que até coloquei a bandeira aí no slide. E as Nações Unidas surgiram logo em seguida da Segunda Guerra Mundial, com uma tentativa de gerar cooperação entre os países e impedir que novas guerras da escala da que foi a Segunda Guerra Mundial acontecessem. E ela, às vezes, é bem sucedida nisso, às vezes mal sucedida, mas é um trabalho de todas as pessoas, de todas as profissões, e especificamente de relações internacionais, continuar promovendo a paz e promovendo os direitos humanos. É na ONU que existe a Declaração Universal dos Direitos do Homem, e, em grande parte, o trabalho que se faz é de sempre buscar a promoção da paz e dos direitos humanos. Outras matérias que eu coloquei aí foi geopolítica e história. Geopolítica é o estudo da geografia sob a ótica da guerra e da política. Quer dizer, como que os países usam das suas geografias para avançar os seus interesses nacionais ou para proteger o país, a sua segurança nacional, né? Era uma área também que ela é de outras disciplinas, como geografia, mas ela é muito importante no estudo das relações internacionais. E história é imprescindível. Um país que não conhece a sua história, ele é incapaz de se posicionar internacionalmente. Ele se enfraquece. Então, é importante que todo mundo saiba, que todo profissional de relações internacionais tenha um bom conhecimento da história do Brasil e da história do mundo, porque é através da história que você consegue analisar os contextos e consegue delinear estratégias importantes para o país. Quando eu estava no ensino médio, eu gostava muito de geografia e história. Eu acho que isso era muito comum a muitos dos meus colegas de faculdade, novamente. Geografia e história sempre foram as matérias que eu mais tinha curiosidade, que eu mais estudava por prazer, e não só para tirar uma boa nota. E mais tarde elas me foram muito úteis, tanto no vestibular, porque o vestibular que eu fiz da UFRJ foi um vestibular que a segunda fase era específica. Então, você tinha uma primeira fase que era geral, né, você fazia todas as matérias, e aí, se você passasse, a segunda fase era específica do seu curso. Então, era história, geografia, inglês, português e redação. E daí foi muito útil para mim ter tido muito interesse em geografia e história na época da faculdade, porque me ajudou a passar para a UFRJ. E quando você está no curso de RI, você também sente isso, que muitas das matérias elas vão revisitar coisas que você estudou no ensino médio, mas agora com uma outra perspectiva, muito mais aprofundado e tal. Então, não é algo para desanimar quem não é bom em geografia e história, pelo amor de Deus, mas, assim, se você tem interesse, se você gosta dessas matérias, você sente algum prazer estudando essas coisas, pode ser que o curso de RI seja interessante também. Aí passar aqui um pouquinho para... Na verdade, eu vou contar um pouquinho da minha história para vocês, que eu acho que é importante que vocês estão nesse processo de escolher, né? Eu falei mais ou menos como foi que eu escolhi que eu ia fazer RI, fui vendo quais eram os meus reais interesses, e aí quando eu falei, bem, vou fazer Relações Internacionais, eu vi que aqui em Manaus não tinha, na universidade pública. E antes dessa apresentação eu chequei também, e ainda não tem graduação em Relações Internacionais na UEA e na UFAM. Me corrijam se eu estiver errado, mas até onde eu pesquisei não tem.
tem na La Salle, aqui em Manaus, inclusive eu estudei no La Salle, mas na época tinha acabado de abrir e eu achava que seria uma boa ideia. Eu queria muito passar por uma universidade pública, porque eu não queria ter essa despesa para os meus pais, né? Nem eu queria ter essa despesa da faculdade privada, né? Para mim, naquele momento, era importante que fosse um ensino gratuito. E daí eu tive que fazer mais um ano de cursinho, porque eu não fiz curso, eu não consegui fazer vestibular fora de Manaus no ano que eu me formei. Então, eu fui para Brasília, morar com os tios meus, e lá eu fiquei fazendo um cursinho, porque a faculdade que mais tem nome em relações internacionais é a UNB, a Universidade de Brasília. Então, eu achava que eu queria fazer a UNB. E aí comecei a estudar, fazer cursinho lá, estudando muito, muito, muito. É uma fase muito ingrata, né? Essa fase de vestibular. É uma fase difícil, cada um lida com ela de uma forma, mas ela requer muita dedicação, ela requer muita imersão, você realmente renunciar do lazer, das coisas enfim, para estudar, né? Então, assim, foi um ano de realmente total dedicação a estudar. E aí eu resolvi abrir um pouco o meu leque de possibilidades e tentar outras faculdades, para não ficar preso somente ao UNB, porque eu sabia que a UNB era muito, muito difícil de passar. E aí fui tentar outras universidades junto com a UNB, e eu também, na época, é uma questão pessoal minha, não tem nada a ver com o curso, eu não gostei de morar em Brasília, então eu não queria mais fazer o UNB por conta da cidade. E aí fiz a vestibular da UF, Universidade Federal Fluminense, fiz da PUC do Rio e fiz da Universidade Federal do Rio de Janeiro. E daí passei na PUC e passei na UFRJ, e na época foi uma grande conquista, porque o curso de RI, na época que eu fiz, foi tão popular na UFRJ, que ele só ficou atrás de medicina na nota de corte. A nota de corte foi maior do que direito, e que geralmente a medicina e direito são os mais difíceis, né? E RI naquele ano foi muito difícil, e eu consegui passar na primeira turma, porque eram 120 vagas e dividia, os 60 primeiros começavam no primeiro semestre e os 60 últimos entravam no segundo semestre. Eu consegui entrar no primeiro semestre. Então valeu aquele ano de renúncia, valeu a pena, e eu consegui entrar no FRJ. E aí, já lá no Rio, eu precisava trabalhar. Eu queria muito... O que acontece? O curso de RI na UFRJ, ele era um curso noturno. Ele começava às 6 e terminava às 10. Então, eu passava o dia ali que eu tinha para estudar, mas era importante para mim trabalhar, eu precisava trabalhar, porque eu estava morando numa outra cidade, eu queria ter meu dinheiro para eu poder me sustentar, e, enfim. E daí eu, logo no primeiro período, eu tinha uma tia minha que morava lá no Rio, que ela tem uma empresa de comércio exterior. E ela falou, bem, por que você não trabalha comigo? Na época eu estava procurando outras coisas, ela viu que eu estava procurando emprego, e daí eu comecei a trabalhar com ela. E aqui é uma das áreas que eu coloquei, a área de atuação é comércio exterior. Alguns cursos de RI, é importante você ter isso em mente quando você for procurar fazer o curso, que alguns cursos eles são mais focados na academia, no estudo da ciência de relações internacionais, outros eles são mais focados em diplomacia, e outros são mais focados em comércio exterior. Então, é importante você ver a grade curricular do curso antes de você aplicar, pede a grade curricular, conversa com as pessoas de lá, com pessoas que já se formaram, professores ou reitoria, e se informa como que é o perfil do curso. Então, o meu curso da UFRJ, ele era mais acadêmico e focado um pouco para diplomacia, mas ele tinha matéria de comércio exterior. Agora, eu sei de cursos que são muito focados em comércio exterior. Então, eu comecei a trabalhar nessa área de comércio exterior. Então, é uma área muito abrangente. Você pode trabalhar em empresas, em setor de logística de empresa, fazendo importação e exportação, em trading companies. Uma trading company é uma empresa que agencia compras e vendas de exportações e importações entre empresas. Foi essa empresa que eu comecei a trabalhar. Ou em áreas administrativas. O profissional de RI, ele é um profissional que ele é bem visto no mercado, eu tenho essa impressão. E ele, às vezes, acaba pegando empregos e vagas que são de outras áreas que são mais gerais, por exemplo, até de administração, acontece. Por quê? Porque o profissional de RI, ele é visto como uma pessoa que é uma pessoa aberta, que é uma pessoa
aberta a diferentes ambientes de trabalho, aberto a viajar, aberto a se adaptar. Ele é visto, o profissional de RI é visto como uma pessoa adaptável. E isso é uma característica que as empresas gostam. Além disso, ele é visto como um profissional que geralmente sabe línguas ou que tem uma aptidão para línguas e consegue lidar melhor com pessoas do exterior. E que geralmente sabem inglês e tal. Então, por isso, o profissional de RI, às vezes, ele é bem cotado, digamos assim, no mercado, principalmente para essa área de comércio exterior. Essa é a impressão que eu tenho, tá? Enfim, aí eu comecei a trabalhar nessa empresa, fiquei lá 2 anos, e aí eu aprendi muita coisa, e foi muito importante para o meu currículo, mas eu fui vendo que comércio exterior não era muito a minha praia. E dali eu comecei a procurar outras coisas que fossem mais relacionadas ao que eu estava estudando, de fato, na universidade. E que, como eu falei para vocês, a UFRJ tinha um outro perfil, né? E aí eu peguei e comecei a aplicar para algumas vagas, e na época abri uma vaga no consulado dos Estados Unidos, lá no Rio. E era uma vaga administrativa, não era uma vaga exatamente profissional de RI, né? Era uma vaga para o setor de compras e contratos, mas eu estava muito precisando de emprego na época e resolvi aplicar assim, achando que não ia acontecer nada, que nunca iam me chamar. E eles gostaram do meu currículo, me chamaram para entrevista e eu passei. Foi uma grande surpresa na época, porque eu estava no meio da faculdade e os meus colegas ainda estavam tentando conseguir um estágio e eu já tinha conseguido um emprego no consulado americano efetivado e ganhando com salário que na época, para mim, era uma grande conquista. E ali eu comecei como assistente de compras e contratos e eu fiquei trabalhando lá há 3 anos. Aí ali, nas áreas de atuações, eu coloquei embaixadas e consulados. Por quê? Porque realmente é uma fonte muito grande de emprego para os profissionais de RI, principalmente nas cidades de Rio, São Paulo e Brasília, porque tem muitos consulados e embaixadas, e elas sempre procuram muitos profissionais de RI. E eu trabalhei lá 3 anos nessa área. Depois, lá dentro, era um consulado muito grande. Só o consulado do Rio, dos Estados Unidos, tem 300 pessoas trabalhando. Então, eu consegui, lá dentro, eu podia aplicar para outras vagas. Aí eu apliquei para uma vaga no Departamento de Comércio dos Estados Unidos para trabalhar como assistente de promoção de negócios de petróleo e gás e energia nuclear. E aí foi quando eu comecei a trabalhar com energia. E aí lembra que eu falei para vocês que aquela mãe de uma amiga minha falou que era bom eu me especializar em alguma coisa? Aí ali foi a deixa que eu tive para falar, não, eu vou me especializar em energia. Eu comecei a trabalhar nessa área de petróleo e gás e energia nuclear. Aí depois eu fiz a minha pós, né, em minha especialização, quando eu terminei a graduação, fiz minha especialização em petróleo e gás, depois o mestrado em energia. E aí depois, encurtando a história, depois eu saí do consulado americano e fui para o consulado da Noruega, para trabalhar como especialista em energia e em economia, que para mim era uma progressão profissional na época. E estou lá até hoje, gostando bastante. Então, nas áreas de atuação, você tem a diplomacia, é o que as pessoas pensam, a primeira coisa que pensam quando pensam em RI, né? É o Itamaraty, que é o nosso Ministério de Relações Exteriores, para ser diplomata ou auxiliar de chancelaria. O concurso para diplomata é um concurso extremamente concorrido. Eu não sei como é que está hoje a relação de vagas para candidatos, mas eu lembro que na época que eu cogitei era um dos concursos mais competitivos que tinha no Brasil na época, porque ele já inicia com um salário muito alto. Até separei aqui para falar para vocês, mas o concurso para diplomata, ele começa em R$19 mil o salário, depois você vai progredindo na carreira para segundo secretário, primeiro secretário, conselheiro, ministro de segunda classe, até você chegar a embaixador. Aí, se um dia você chegar a embaixador, são R$27 mil de salário. Então, é um salário muito bom, você viaja pelo mundo, enfim, é um pote de ouro. Uau. Eu não quis seguir essa carreira, porque envolveria muitas mudanças, né, nas minhas escolhas, mas ele é uma possibilidade para quem tem interesse, mas requer renúncia total. Você precisa realmente dedicar sua vida para estudar para esse concurso durante algum tempo. Alguns colegas que eu sei que conseguiram ficaram alguns anos tentando, estudando para esse concurso. Dejane, você ia falar alguma coisa, né? Que nosso tempo já esgotou. Desculpa. Imagina. Bem, eu acho que eu não calculei muito bem o tempo. Eu vou só amarrar aqui, então, pode ser?
Pode, aí a gente tem uma pergunta de uma aluna depois aqui. Ah, não, aí outras áreas setor, órgãos do governo federal, estadual e municipal, que é o que a gente chama de paradiplomacia. Todo órgão, às vezes, ele tem um setor de relações internacionais que ajuda aquele ministério, aquela secretaria estadual, aquela secretaria municipal a se relacionar com entidades e instituições e empresas de fora. Então, você encontra profissionais de RI em vários órgãos do governo, tá? E no setor consular também é uma área muito importante que é quem trabalha com a questão de visto, de entrada, de imigração. Então, assim, por exemplo, a Polícia Federal faz muito desse trabalho aqui no Brasil. Aí você pode trabalhar também em organizações internacionais, no sistema ONU, em agências de cooperação e desenvolvimento, terceiro setor, que são ONGs e instituições privadas. E tem a área de academia e pesquisa, que é você realmente se dedicar na pesquisa de relações internacionais, entrar em centros de pesquisa, fazer doutorado, mestrado e professor em universidade, ou em think tanks, que são instituições dedicadas a pensar as relações internacionais e você fazer pesquisa e tal. Aí tem um pouco a ver com aquela questão lá que eu falei para vocês de estudo de áreas e tal. Por isso que é muito importante, isso foi uma coisa que eu fiz durante a graduação, procurar centros de pesquisa, procurar laboratórios de pesquisa, e você tentar um pouco ganhar experiência fazendo pesquisa. Eu participei de um laboratório de direitos humanos do trabalhador, na época, na UFRJ, e participei de um laboratório de estudos da Ásia, na USP, à distância. Então, foi muito importante para o meu currículo e me ajudou muito na minha habilidade de pesquisa. Bem, eu não vou ter tempo aqui, gente, estourei o tempo, desculpa, mas acho melhor a gente passar para a pergunta, né? A pergunta da Maria Eduarda, ela, sobre a prova do Instituto Rio Branco, tem idade mínima? Idade mínima? Para fazer a prova? Olha, eu teria que pesquisar, mas até onde eu sei é 18 anos, só que você precisa ter uma graduação, você precisa ter um diploma, então isso meio que já limita você a ter uma idade tão, quer dizer, não dá para ser tão jovem, né? Você precisa já ter uma graduação. O curso não pede uma graduação específica, ela não é reservada somente para pessoas de relações internacionais, qualquer graduação pode aplicar para o Itamaraty. Então, isso é um problema, às vezes, do curso de RI, porque como ele é um curso novo, às vezes tem áreas que você pode trabalhar e que você tem capacidade e o conhecimento para trabalhar no serviço público, mas ele limita a vaga para direito ou para economia. E aí o profissional de RI, às vezes, não pode aplicar. E o concurso, que é o nosso concurso, qualquer um pode aplicar. Então, tem essa questão também. Quantas línguas estrangeiras são recomendadas para o início da carreira? Olha, a única que é recomendada fortemente é o inglês. É muito importante que você tenha inglês. O inglês é hoje a língua franca, né, do mundo. Todos os países que se relacionam internacionalmente vão usar o inglês como ferramenta. Se você tiver só o inglês, você já está muito bem para progredir na carreira. Agora, se você tiver outras, sempre vai incrementando o teu currículo, né? Por exemplo, o espanhol é importante por conta da gente ser um país latino-americano, e o francês é uma língua que também é muito usada na diplomacia, junto com o inglês, mas bem menos que o inglês. Né? Beleza. Gabriel, você pode deixar para a gente o seu Instagram aí no chat ou o e-mail para os alunos entrarem em contato, se tiverem alguma dúvida. E Claro. desde já, eu quero te agradecer pela tua disponibilidade em estar orientando os nossos alunos com essa carreira, né? Possivelmente alguns deles vão escolher. E muito obrigado mesmo, foi muito esclarecedor, né, gente? Imagina, eu que agradeço. Qualquer coisa, podem me mandar e-mail, podem tirar dúvida por e-mail, tá? Fiquem à vontade. Beleza, vamos tirar uma foto, Gabriel? Tá, Para a gente ok. divulgar aqui. Alguém vai dar um print aí? Beleza, foi. Gabriel, valeu, obrigado mesmo, um abraço. Valeu, galera, um abração. Tchau.